Olá, querido. Eu estou fazendo este vídeo para contar um pouco acerca daquilo que eu vivi, a depressão, o desejo de morrer, de dar cabo à própria vida. Mas antes de tudo, eu gostaria de ler uma passagem lá em João 10:10, que diz assim: O ladrão vem somente para roubar, e matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Isso é palavras de Jesus, o nosso Salvador, o Cristo. Pois bem, passei situações muito difíceis na minha vida. Venho de uma família destruída. Satanás tocou os meus pais, não conheceram em suas infâncias ou nas suas adolescências, ou seja, lá na época de sua vida, o Senhor Jesus. E aí deram lugar a pensamentos infames e tudo que a palavra do Senhor diz lá em Gálatas, lá em Coríntios, né? Quando a gente está a serviço da carne, os nossos pensamentos estão voltados para este mundo e não para as coisas espirituais. E aí nasci em um lar de um casal incrédulo, como havia dito, porém o Senhor já estava cuidando da minha vida. Venho de uma família de dois irmãos, eu e minha irmã, um casal. Minha irmã é mais velha do que eu, Vanderleia, e eu, Jonas, quem vos fala. E aí meu pai, minha mãe, Vicente e Josirene, moraram muitos anos em São Paulo e lá me tiveram. E eu nasci ali em Guarulhos, São Paulo, e ali fiquei, vivenciei toda a minha infância, muita bebida, muito cigarro, né? Muitas drogas, drogas lícitas. E ali minha irmã acabou se envolvendo com pessoas erradas e passou a praticar, a consumir droga, maconha, cocaína e seja lá qual droga ela chegou a experimentar. E nossa família, infelizmente, já estava mal, começou a ficar pior. Meu pai sofreu muito, meus pais sofreram muito com minha irmã, tentou resgatá-la das mãos de bandidos, de traficantes de drogas na Grande São Paulo. E não foi possível, ela não quis e por algum motivo continuou ali. Meu pai e minha mãe vendo que tinham que deixar a casa por ameaças de bandido, dormir alguns dias em delegacias, né? E aí, medo de perder a vida, meu pai me pegou, colocou em um carro junto à minha mãe e viemos para Campina Grande, Paraíba, onde aqui ainda resido. E chegando em Campina Grande, passei a morar com os meus pais, em uma casa nos fundos da casa da minha tia. E aí meu pai começou do zero a vida. Até um certo dia de irmos a João Pessoa, em um veraneio, começo de ano, na época de Micarande. E na volta, passando ali no Riachão Bacamarte, né, chegando o carro, meu pai avistou um animal e o carro capotou. Estando eu, minha mãe, meu pai, meus irmãos, minha prima e foram 6 pessoas. E aí, ao capotar esse carro, deixou minha mãe paralítica. Meu pai conseguiu se recuperar com muita dificuldade, mas conseguiu. Teve traumatismo craniano. E eu não tive nada. Eu fui o último, eu e minha prima, Micaele, foram os últimos a serem retirados desse carro. Mas onde é que eu quero chegar? A depressão. Após esses acontecimentos, eu fiquei órfão praticamente, em um aspas bem grande. Eles não morreram, meus pais não morreram, mas eu fiquei sendo cuidado pela minha avó, porque meus pais não tinham condições. Minha mãe ficou paralítica e meu pai ficou muito mal, muito sequelado por conta do traumatismo que teve, passou muitos meses para se recuperar. E eu fui criado pela minha avó a partir dos 7 anos de idade. E dali para frente comecei a
senti mal por não ter apoio dos meus pais, e sim de parentes. Vó, a segunda mãe, porém não enxergava dessa forma. E aí as coisas foram ficando pior. A minha dificuldade foi aumentando, a minha depressão, né? A depressão me alcançou. Eu não me rendi a Jesus, e aí eu via vozes, ouvia pessoas falando mal de mim sem estarem falando. E eu sofri muito com isso. Muitas vezes estava em um quarto, via duas pessoas conversando e ali o inimigo colocava que estavam falando de mim e não era. E isso foi tomando um rumo, foi enchendo. Eu fui vendo todo mundo contra mim, me sentindo um ninguém, sem apoio, sem amigos, sem familiares e N coisas. Pois bem, até chegar um ponto de não querer mais viver. Minha avó tinha mania de colocar algumas tampinhas com veneno de rato nos cantos das paredes. E ali eu, atordoado com aqueles espíritos falando no meu ouvido, vozes falando, e o inimigo querendo tragar a minha vida. E ali eu peguei aquela vasilhinha com veneno e engoli. Enchi minha mão e engoli. Ao engolir, não consegui vomitar, colocar para fora de jeito nenhum. E aí veio o arrependimento, porque eu tinha consciência de que aquilo me levaria à morte. E comecei a tentar vomitar na frente do espelho, e vomitar, e chorar, e se arrepender, e gritar, e chorar muito. Eu nunca chorei tanto na minha vida. E meu pai veio nessa ocasião, perguntou o que tinha acontecido, e eu fui dizer a ele, e ele foi, pegou urgentemente um caldeirão com leite e me deu para mim beber. E minha avó, na ocasião, não acreditou. Ficou debochando da minha atitude, não acreditou naquilo que estava acontecendo. Pois bem, ao tentar botar para fora o veneno, não consegui. Eu cheguei a ingerir, sim. E ali houve um milagre, porque após aquela insistência de tentar colocar para fora, depois de ter ingerido, ingeri o leite que meu pai tinha me dado, e fui me deitar. E ali peguei no sono. E não me recordo que horas acordei, mas que eu dormi muito. Não fui levado ao hospital para fazer nenhum tipo de procedimento de lavagem, algo do tipo. E ali Deus me deu uma nova história. Isso não parou por aí. Os desejos de morte continuaram. De me jogar de um prédio, de me lançar na frente de um carro. Eu quero te dizer, meu querido, que depressão é algo incurável, humanamente falando. Espiritualmente tem cura, e esta cura é Jesus Cristo de Nazaré. Quando eu me arrependi e me converti a Ele, genuinamente, esse espírito nunca mais me alcançou, nunca mais teve espaço na minha vida. Porque o espírito da depressão, o espírito do suicídio, é espírito demoníaco, diabólico, não procede de Deus, como foi lido. O Senhor veio para que tenham vida e vida em abundância. João 10:10. Então, se você está passando por algum processo de depressão, está indignado, se essa minha história, essa parte do meu relato veio ao encontro daquilo que você está vivendo, vendo pessoas falando mal de você sem estarem falando, vendo todo mundo contra você, vá se lançar nos pés de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é aquele que liberta o homem, que dá vida ao homem, que dá uma nova esperança e uma nova história. Então fico com essa mensagem. Só existe saída para esse processo de depressão, essa insatisfação para com a vida, no sangue de Jesus Cristo. Você precisa se libertar disso. E essa libertação só se dá pelo nome de Jesus Cristo. Busque a Ele, se converta a Ele. Procure uma igreja, uma congregação onde se pregue a palavra. Porque remédio não resolve, palavras não resolvem, só quem resolve este problema é Jesus de Nazaré. Foi isso que Ele fez na minha vida e há de fazer na tua, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Depressão, jamais, nunca mais em minha vida, porque Jesus Cristo de Nazaré,
Ele me libertou. Que Deus abençoe. Grande abraço. Fiquem com Deus.